Você se lembra do momento em que criptomoedas começaram a fazer sentido para você? Para mim, foi quando eu percebi que as criptomoedas não se resumiam a apenas uma moeda digital ou ao Bitcoin. Hoje existem diversas funções para as criptomoedas e características únicas. Nessa virada de ano, passei com alguns familiares e eles me perguntaram diversas coisas sobre criptomoedas. E tentei explicar a eles sobre esse enorme ecossistema, um mercado com potencial muito maior do que os mercados tradicionais, como a bolsa de valores. Mas para aproveitar esse novo mundo das criptomoedas é necessário ter conhecimento. Conceitos como mineração, blockchain e staking são complicados de entender e ainda mais difíceis de explicar de forma simples, porque eles são conceitos muito abstratos. E tudo isso pode ser um problema quando você está tentando ajudar sua família ou amigos ou outra pessoa importante para você a entender para onde está indo o seu dinheiro ao investir em criptomoedas e por que é importante começar a investir nelas. É por isso que hoje eu vou explicar conceitos complexos de uma forma que qualquer um possa entender. E até mesmo vou responder as perguntas mais feitas e abordar as maiores preocupações sobre esse mundo revolucionário. Fala dupla, se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou o Eric e nesse canal abordamos conteúdos de qualidade para ajudar você a enriquecer com criptomoedas e outros investimentos. Então se você quiser se tornar a minha dupla que vai enriquecer junto comigo, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Então, começando do início. Com toda a minha experiência de anos, afinal já estou bem velho como vocês podem ver, vamos para a primeira pergunta que fariam para você, mas que droga é essa de criptomoedas? Simplesmente criptomoedas são como moedas comuns, como o real ou o dólar, exceto que são totalmente digitais. E cada moeda de criptomoeda é apenas um conjunto de números e letras. Isso parece um pouco complicado, mas na verdade não é muito diferente do que vemos nas moedas comuns de hoje. Olha só o que eu quero dizer. Toda cédula física de dinheiro no planeta tem um número de série único. E esse número de série corresponde a informações como quando a nota foi impressa, onde a nota foi impressa e assim por diante. Essas informações são compartilhadas pelo Banco Central e o governo. Agora imagina que você tem uma nota de R$10 com o número de série 123 e o número da sua conta bancária seja 8910. Quando você deposita essa nota de R$10 em sua conta bancária, o Banco Central e o governo vão receber essas informações e confirmar que a nota de R$10 123 foi movida para a conta bancária número 8910. Tudo isso é muito parecido com o funcionamento das criptomoedas. Cada moeda individual de cripto é similar ao número de série que você vê na cédula de dinheiro físico. O endereço de carteira de criptomoeda seria como uma conta bancária. É apenas um número de conta. E como não é necessário fornecer qualquer informação pessoal para criar uma carteira de criptomoedas, isso significa que a sua identidade não fica associada à sua carteira de criptos. E assim como as notas de dinheiro, quase todas as criptomoedas podem ser divididas em partes menores. No caso do Bitcoin, cada BTC pode ser dividido em 100 milhões de partes, chamadas de satoshis, que seriam como centavos para o real. Mais importante, qualquer criptomoeda que está em sua carteira pessoal é mantida diretamente por você. Não fica sob a custódia de um banco, diferente do que acontece com o dinheiro comum que fica em uma conta bancária. Por esse motivo, ninguém pode fechar a sua carteira de criptomoedas ou bloquear as suas transações bancárias. Para você ter ideia de como isso é forte, alguns anos atrás aqui no Brasil teve o confisco da poupança. Caso você tivesse dinheiro na poupança, não conseguiria sacar. Ele ficaria retido por 18 meses. Com criptomoedas isso é impossível de ocorrer, porque você tem total controle sobre a sua conta em todo momento. Agora, em compensação a isso, se você perder o acesso à sua carteira de criptomoedas ou esquecer da sua frase de recuperação, bom, você vai perder as suas criptomoedas para sempre. É assim que temos casos de pessoas que poderiam estar bilionárias hoje, mas não conseguem acessar a carteira cripto. Esses registros são armazenados em todos os computadores conectados a uma rede de criptomoedas. As transações e saldos de conta são públicos e podem ser visualizados por qualquer um, usando o site Blockchain Explorer. E esses computadores podem ganhar dinheiro por processar as transações de uma rede de criptomoedas. Isso incentiva cada vez mais computadores se juntarem a essa rede para processar as transações. Essa simples característica torna as redes de criptomoedas seguras. Isso é chamado de descentralização e é exatamente o oposto das configurações centralizadas de governos e bancos. Se você já ligou os pontos, deve saber que as moedas digitais que estão sendo criadas pelos governos e bancos não são criptomoedas. Esses órgãos estão apenas criando uma rede de pagamento seriamente centralizada. Nesse momento você já explicou tudo isso para os seus amigos e familiares e fez a cabeça deles
explodir. Agora eles vão querer saber sobre o Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu e outras criptos que eles já ouviram falar. Bom, e aqui está o que eu diria para eles. Na verdade, existem milhares de outras criptomoedas, assim como existem centenas de moedas regulares diferentes. O mais doido é que cada criptomoeda é diferente entre si. No geral, existem dois tipos de criptoativos, que são as moedas e os tokens. As moedas de criptomoedas pertencem às redes de criptomoedas. Alguém gastou muito tempo e dinheiro montando um código necessário para criar uma rede de criptomoedas segura e confiável. Todas as transações são processadas por computadores em uma rede de criptomoedas. Por exemplo, o BTC é uma moeda, porque a rede do Bitcoin foi construída a partir do zero e temos computadores processando as transações para a rede do Bitcoin. Como essas redes de criptomoedas são difíceis de serem criadas do zero, apenas algumas dezenas de criptomoedas são realmente moedas. O restante são tokens. E em contraste às moedas, os tokens são fáceis de fazer e muitas vezes podem ser criados em questão de minutos. É por isso que existem dezenas de milhares de tokens. Se você quiser criar um agora, é relativamente fácil. Agora, se você já ouviu falar em NFTs, eles são na verdade tokens de criptomoedas que funcionam como certificados digitais de propriedade para peças de arte física ou digital. Os NFTs são apenas a ponta do iceberg do que vocês podem fazer com os tokens. Outro exemplo é de uma empresa chamada Circle, que emite um token de criptomoeda chamado de USDC. O USDC é lastreado em dólar americano, o que significa que para cada USDC em circulação existe também $1 no banco. É uma relação de 1 para 1. Um USDC é igual a $1. Outra empresa chamada Paxos emite um token de criptomoeda chamado de PAXD. Cada token tem seu lastro em uma onça de ouro, que é mantida em um cofre em Londres, e você pode resgatar os tokens PAXD por ouro físico real ou dólares americanos. A melhor parte é que as duas empresas, tanto a Circle quanto a Paxos, são totalmente regulamentadas nos Estados Unidos. A coisa mais importante a se lembrar sobre tokens de criptomoedas é que muitos deles são nada mais nada menos do que golpes, principalmente porque os tokens de criptomoedas são fáceis de criar. Tudo o que um golpista precisa fazer é criar um token, fazer um site bonito, pagar por alguns anúncios nas redes sociais e até mesmo contratar influencers para divulgar suas moedas lixo ou chamadas de shitcoins. Já recebemos diversos e-mails de parcerias desse tipo. Naturalmente, a próxima pergunta que seus familiares vão fazer é um clássico: as criptomoedas são seguras? Oh meu Deus, as criptomoedas são seguras? Afinal, eu ouvi falar que elas são usadas por golpistas e criminosos, e já li sobre hackers que roubaram criptomoedas. Aí vai minha resposta para essa pergunta. Basicamente, se uma criptomoeda é segura ou não, tudo depende do contexto. Nem todas as criptomoedas são criadas da mesma forma. Algumas delas são criadas priorizando a velocidade, ao invés da segurança. E geralmente as consequências disso vêm à tona rapidamente. Os desenvolvedores aceleram muito para lançar logo a criptomoeda e a segurança é falha. Mas felizmente para nós, sempre existem hackers que tentam quebrar as redes de criptomoedas. Isso pode parecer assustador, mas não é diferente do que acontece com bancos e outras corporações diariamente. E quando os hackers têm sucesso, a empresa afetada geralmente reforça o seu grau de segurança. O mesmo vale para as criptomoedas. E isso nos mostra que a maioria das criptomoedas que já existem há anos já foram testadas de forma extrema por bastante tempo. E por isso elas são robustas, por estarem sempre sob ataque de agentes mal intencionados e resistindo por todo esse tempo. Se você quiser corromper uma rede de criptomoedas, você teria que hackear todos esses computadores espalhados pelo mundo ao mesmo tempo. Isso é impossível de acontecer em uma blockchain como a do Bitcoin. Nas criptomoedas também existe centralização, e são naquelas moedas ou tokens que dependem de uma instituição. Por exemplo, o token da Binance, o BNB, depende da Binance. E para os hackers, as exchanges são muito mais fáceis e lucrativas de hackear do que uma wallet individual de criptomoedas. Por isso, você sempre deve manter suas criptomoedas em uma wallet. Também vou deixar aqui no card um vídeo com uma lista de 5 wallets para você ter mais opções e escolher a melhor para você. Quando se trata de atividades criminosas, é verdade que pedidos de resgate já foram feitos por hackers, muitas vezes envolvendo alguma criptomoeda. E geralmente essa cripto é o Bitcoin. Os hackers trocam esses Bitcoins por alguma criptomoeda que lhes dão privacidade, como por exemplo a Monero. Isso porque o Bitcoin e as outras criptos
criptos têm transações e saldos de carteira que ficam publicamente visíveis. Isso torna as transações feitas com Bitcoin fáceis de rastrear pelas autoridades. Então não faz sentido para esses criminosos usarem ativamente e holdarem uma moeda que é facilmente rastreada. Criptomoedas como a Monero são completamente privadas e até mesmo o governo dos Estados Unidos, que é uma das maiores potências mundiais, não conseguem quebrar sua criptografia, o que é realmente impressionante. Então, a maior parte das criptomoedas não são usadas para fins criminosos. O risco real quando se trata de criptomoedas está relacionado ao investimento. Elas são extremamente voláteis. Isso significa que seus preços podem subir ou cair rapidamente em pouco tempo. Investir muito do seu patrimônio apenas em criptomoedas pode ser extremamente perigoso, especialmente quando você tenta a sorte com day trade ou alavancagem. E é justamente por causa dessa volatilidade que você só deve investir o que está disposto a perder e nem um centavo a mais. Agora, a próxima pergunta que vão fazer para você é: por que as criptomoedas são tão voláteis? O que dá valor a elas, para começar? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta: o que dá valor ao dinheiro que está na sua carteira agora? Há muito tempo atrás ele era lastreado em ouro, mas isso mudou. Todos os países emitem moedas e elas perdem valor ao longo do tempo. É por isso que as moedas possuem a característica inflacionária de sempre perder valor ao longo do tempo. Isso porque a única coisa que apoia o real ou o dólar é a confiança que o mercado tem nos governos, mas que ao longo das décadas essa confiança só se corroeu. Enfim, voltando para a pergunta, as criptomoedas são valiosas porque elas fazem o que elas têm que fazer. Obviamente que esse valor muda dependendo de qual criptomoeda que estamos falando. O Bitcoin tem valor porque sua moeda BTC tem um perfil semelhante ao ouro, é escassa e tem um limite de 21 milhões de unidades. E essa quantidade ainda não foi minerada por completo. Por enquanto existem mais ou menos 18,85 milhões de Bitcoins emitidos e só chegaremos ao total minerado em 2140. Isso porque existe um limite máximo na quantidade de moedas criadas por dia e que a cada 4 anos essa quantidade cai pela metade, que é quando ocorre o halving. A economia básica já diz que quando temos uma oferta limitada de algo, mas a demanda aumenta com o passar do tempo, os preços inevitavelmente sobem. Muitos investidores enxergam o Bitcoin como uma forma de reserva de valor, um local para manter seguro o seu patrimônio fora do sistema financeiro atual. E claro que uma dessas pessoas sou eu. Uma coisa importante de notar é que a maioria das criptomoedas são altamente correlacionadas com o Bitcoin. E isso significa que os seus preços dependem do que ocorre com ele. Mas existem algumas criptomoedas, como o Ethereum, que devido à utilidade que fornece, não sofre tanto com essa correlação. A rede Ethereum pode ser usada para criar os tokens de criptomoedas que eu falei anteriormente, e é possível criar até mesmo aplicativos descentralizados. A própria Visa está testando pagamentos na rede Ethereum usando o token USDC que mencionei anteriormente. Agora, o motivo pelo qual o valor de BTC, Ethereum e todas as outras criptomoedas flutua tanto a cada dia é porque ninguém sabe quanto realmente essas tecnologias valem. Fazendo um paralelo, os preços de ações de empresas listadas em bolsa de valores flutuam todos os dias, pelo mesmo motivo. Mas as criptomoedas são muito mais voláteis porque o que fazem é revolucionário. As blockchains de criptomoedas que tornam possível economizar, investir e fazer empréstimos, elas tornam possível fazer negócios diretamente com outras pessoas sem um intermediário tomar uma parte da negociação. O que significa que gigantes de serviços como a Uber e outras gigantes de tecnologia como o Facebook podem se tornar obsoletos. As criptomoedas permitem que comunidades juntem seus fundos e votem sobre como o dinheiro deve ser gasto, podendo acabar eliminando a necessidade dos governos e de seus políticos corruptos. Você poderia até dizer que as criptomoedas são equivalentes a uma poderosa tecnologia extraterrestre que ameaça o domínio dos poderes que já existem hoje. Esse enorme potencial torna as criptomoedas algo muito emocional para os investidores. E por isso, quando existe uma pequena possibilidade de repressão aos criptoativos, existem enormes quedas e crashes. Apesar de tudo isso, podemos ver que o mercado de criptomoedas está crescendo ano a ano. E é bem improvável que esse crescimento pare tão cedo. Nesse momento, você provavelmente já convenceu seus amigos e familiares que a criptografia é segura e isso significa que vai sobrar apenas uma pergunta: quais criptomoedas devo comprar? Antes de responder essa pergunta, é importante enfatizar de que você não é um assessor de investimento e isso não é uma recomendação. Caso contrário, você pode ser julgado e receber uma condenação por isso. É por isso que eu falo o seguinte: quais criptomoedas você vai investir vai depender da sua estratégia, tolerância de risco e em qual ciclo de mercado estamos. Sobre o ciclo de mercado das
criptomoedas, ele parece seguir um ciclo de 4 anos. E agora podemos estar entrando na fase de bear market, que é onde os preços tendem a cair gradualmente. No ano de 2021 estávamos no ciclo de alta, onde o mercado tinha a tendência de subir gradualmente. Mas agora em 2022 é preciso ter cautela. Quando se trata de tolerância ao risco, é importante entender que as criptomoedas são investimentos arriscados. Mas uma das melhores maneiras de medir o risco é olhando para a capitalização de mercado de uma criptomoeda. Isso pode ser feito no site CoinMarketCap. Esse é um indicador extremamente importante para verificar, porque o valor em dólares das criptomoedas podem te enganar. Essa capitalização de mercado é calculada pelo valor atual da moeda multiplicado a sua quantidade circulante. Em geral, quanto menor o valor de mercado, maior o potencial que a criptomoeda tem de crescer, independentemente do seu preço. Isso porque é necessário um menor volume de dinheiro para aumentar o seu valor. Vou pegar agora um exemplo extremo. O token Yearn.finance tem quase o mesmo preço do Bitcoin, mas a sua capitalização de mercado é cerca de 20 vezes menor do que a da Shiba Inu, que significa que precisa de menos capital para elevar o preço da Yearn Finance do que a própria Shiba Inu. Com exceção das criptomoedas meme, a maioria das moedas no top 10 em capitalização de mercado podem ser consideradas investimentos de menor risco. E eu mostro exatamente o porquê com alguns estudos nesse vídeo aqui. E qual foi a estratégia mais vencedora no longo prazo. Mas, quanto mais você desce nessa lista, mais arriscado se torna o investimento, porque também exige menos capital para derrubar os preços do ativo. Em minha estratégia, sempre fico longe das criptomoedas que não estão no top 200 em capitalização de mercado. Mas enfim, é dessa forma que você vai explicar para seus amigos e familiares sobre o que são criptomoedas. Se você achou útil tudo isso que eu falei, clica aí no botão de like para ver ele mudar de cor. E se você não gostou, clica 2 vezes no botão de dislike. E para fazer parte da comunidade que mais vai ganhar dinheiro com criptomoedas, você só precisa clicar no botão de inscrever-se e virar a minha dupla que junto comigo vai enriquecer com as criptos. E se quiser enviar esse vídeo para seus amigos ou familiares, fique à vontade para não explicar tudo isso para eles. Mas me fala uma coisa, você responderia de forma diferente cada pergunta que eu fiz aqui? Deixa aí embaixo um comentário para eu saber. Enquanto você espera pelo próximo vídeo, você pode me acompanhar lá no Instagram, que ficou aparecendo meu arroba aqui durante o vídeo inteiro. Eu desejo um ótimo resto de dia para você. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Eric, valeu e fui.